De volta aqui no canal e eu quero falar sobre os bastidores da mudança do Luan. Porque virou notícia, o Luan pediu para ficar treinando enquanto tá todo mundo de folga, enquanto o Grêmio tá num recesso, mas não é simplesmente essa motivação do Luan de treinar. Por que ela acontece? O que o Grêmio ofereceu? Quais foram os bastidores desde a chegada do Luan para que renascesse esse novo Luan, completamente diferente daquele que a gente estava vendo lá contra o Corinthians? É sobre isso que eu vou falar agora, mas depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui antes de qualquer situação, eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está dando like, dando joinha, apertando o sininho para receber as notificações. Muito obrigado. Se você está vendo esse vídeo nesse momento e ainda não fez isso, por favor, o faça. Eu falo também nesse vídeo para Golden Brasil. Tu que está me assistindo aí, daqui a pouco está pensando assim, poxa, eu tô a fim de investir o dinheiro, mas eu investi o dinheiro em bolsa de valores, aí fica aquela tensão, o mercado oscilando, subindo e descendo, dor de cabeça. Ah, mas daqui a pouco eu tô com meu dinheiro parado no banco, ele não está rendendo. Ou ele está na poupança e está rendendo muito pouco daquilo que eu imaginava. Faz o seguinte, então, aqui embaixo na tela tem os contatos, tá? O telefone e o WhatsApp da galera da Golden Brasil. Aí tu entra em contato com eles e já diz assim, ó, vi lá no canal do Bagé, que daí tu já ganha um carinho a mais e possibilidades de prêmios interessantes, como camisas do Grêmio, cashback, iPhones e outras tantas possibilidades, tá? Golden Brasil, tu passa a investir em minérios e pedras preciosas. E aí tu passa a contar com um lucro pré-fixado, ou seja, tu vai saber exatamente quanto que tu vai ganhar. Não vai ser simplesmente algo lotérico. Golden Brasil, chama os caras aqui e diz que viu aqui no meu canal. Vamos falar do Luan, tá? Desde o anúncio do interesse do Grêmio no Luan, eu, por exemplo, dizia assim, só olha, o Grêmio tem que tomar cuidado porque clube de futebol não é ONG. Clube de futebol vive de resultado e depende desse resultado a utilização de jogadores importantes para o elenco, que possam agregar. Então eu sempre chamei atenção nisso. Bom, a partir dali, o que era uma outra preocupação minha? Será que o Luan ele será capaz de se recuperar? Eu também tinha essa preocupação. E aí eu fui buscar detalhes da negociação do Luan, como é que ela aconteceu. Dividi alguns detalhes com vocês aqui. Olha, o Grêmio está tendo todo o cuidado possível. O Grêmio não está sendo apenas emocional, está sendo também racional, pensando no clube. Tem cláusulas de barreira, por exemplo, que se o Luan for pego publicamente fazendo algo que não seja condizente com o dia a dia de um jogador de futebol, naturalmente ele tem um contrato automaticamente rescindido. E o Luan, quando chegou, como ele mesmo disse, ele não foi nem querer saber de valor. Ele viu a chance das portas abertas para o Grêmio, mas ali o Luan tomou uma atitude diferenciada. Porque com a chegada dele no Grêmio, o Grêmio não tratou apenas o Luan como aquele ídolo de 2016, de 2017, e que pudesse daqui a pouco renascer apenas pela divina providência. Ah, ele saiu do Corinthians, não joga, sei lá, 2, 3 temporadas, foi pro Santos, não conseguiu jogar, tá quase um ano parado. Como é que esse cara chega e se recupera? Tem que entregar para ele também um projeto. E foi entregue esse projeto pro Luan. E se abriu as portas do Grêmio e se entregou pro Luan a possibilidade que ele tivesse profissionais fazendo um acompanhamento muito próximo dele, dando condições para que realmente ele se recuperasse. E o Luan foi treinando melhor. Daqui a pouco ele começou a entrar alguns minutos no final de alguns jogos ele não entrava. No final de semana passado o Renato já colocou ele por mais de 20 minutos do segundo tempo, e ele começou a mostrar aos poucos que ele tinha uma melhor movimentação, que ele começava a ter mais mobilidade, mas que ele tinha, acima de tudo, a vontade de mostrar que ele pode se recuperar. Poxa, se a gente pegar o Luan do episódio lá da invasão dos torcedores do Corinthians no motel, é um período muito curto. E eu tenho certeza que os próprios torcedores do Corinthians estão pensando assim, o que aconteceu com o Luan? O Luan já está jogando de novo. Porque o Luan treinava em separado, se os jogadores do grupo principal treinavam à tarde, lá no Corinthians ele era colocado para treinar pela manhã. Então o Luan viu que dentro de Porto Alegre ele encontrou, e eu sempre dizia isso, se tem alguém que pode recuperar o Luan, é o Grêmio e o Renato Portaluppi, pelo que já conhece dele. O torcedor do Grêmio abraçou o Luan de cara. Alguns com uma certa desconfiança, eu era um desses com certa desconfiança, outros mais empolgados, mas todo mundo abraçando, todo mundo concordando que seria importante, primeiramente para o ser humano, para o cidadão, essa nova chance, mas num segundo momento que ele tinha que mostrar realmente a que veio, porque, repito, clube de futebol não é ONG.
Só que o Luan entendeu isso. Então, esse pedido do Luan, enquanto tem um recesso, na minha opinião, exagerado, mas enfim, já falamos desse assunto. Enquanto tem esse recesso prolongado, praticamente uma semana de descanso, o que viu o Luan ali? Eu não preciso de descanso. Eu já estava descansando há quanto tempo lá no Corinthians? O Luan se dedicou e o Luan pediu para trabalhar. E esse pedido de trabalho do Luan, ele tem uma outra ponta que eu venho comentando e conversando com vocês aqui no canal já há bastante tempo. O Renato está desenhando de novo uma possibilidade de vaga do Luan no time titular. Esse desenho do João Pedro Galvão entrando ali na função entre o Cristaldo e o Soares é justamente aquela posição do falso 9 que tão bem jogou o Luan e que é a melhor posição que o Luan pode jogar. Não é o Luan vindo lá de trás, não é o Luan sendo o homem final, não é o Luan lateralizado. É o Luan tendo liberdade para atuar naquela zona morta do campo ali, como se fosse um falso 9. Então, por tudo isso, o Luan está entendendo, porque o Luan está vendo no dia a dia o crescimento que ele consegue mostrar com profissionais da fisiologia, com profissionais da preparação física, com os professores que auxiliam na parte técnica, na parte tática, com a comissão técnica, com o respaldo que ele recebe de direção e com o respaldo que ele recebe do torcedor. O torcedor que vai para a arena e que pede Luan, Luan, Luan. O Luan entra e a cada dia que ele entra ele melhora um pouco. Eu não estou só empolgado aqui, tá? Eu estou trazendo vários aspectos do que acontece nos bastidores do Luan. Não foi simplesmente o Luan chegar, darem a camisa para ele e te vira. O Grêmio fez um projeto para o Luan. E o Luan entendeu e está cumprindo esse projeto à risca. E não à toa, a cada partida que ele recebe nova oportunidade, ele demonstra que ele está cada vez mais evoluindo, que ele vem cada vez mais melhorando. Mas será que isso é tudo da minha cabeça? Tu concorda ou não concorda? Deixa nos comentários então aí o teu recado, que eu quero ir pra essa resenha contigo, tá bom? Antes de sair, se tu não te inscreveu, te inscreve no canal. Se tu não deu o like, dá o like agora. E também aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento falando mais de Grêmio. Até daqui a pouco.